uma criança órfã, desamparada, sem seus bens materiais e ainda por cima com uma deficiência nos pés que o impediam de andar. Mefibosete enfrentou inúmeros desafios no decorrer da sua vida, mas sua história de sofrimento iria ter um fim. De uma terra distante e pouco habitável ao palácio, sendo honrado em Israel e convidado pelo rei para se sentar em sua mesa. A sua história traz como exemplo humildade e gratidão, mas essa não é toda a parte revelada. Hoje você irá conhecer a história deste personagem bíblico que enfrentou injustiças, traições e saberá o que aconteceu com ele de acordo com as escrituras sagradas. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Mefibosete era o filho de Jonatas, o melhor amigo do rei Davi. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul se desviou de Deus, por isso Deus escolheu Davi para ser o próximo rei. Jonatas, o pai de Mefibosete e o filho mais velho de Saul, se tornou amigo de Davi e o apoiava em tudo. Seu nome em hebraico é composto por duas partes, Mefi e Bosete. A primeira parte, Mefi, é derivada do verbo hebraico pashat, que significa desfalecer ou fracassar, enquanto que a segunda parte, Bosete, é uma referência à família de Saul, que era descendente de Bezelete. Portanto, o significado literal do nome Mefibosete em hebraico é da linhagem de Bezelete que desfalece, ou aquele que faz fracassar a linhagem de Bezelete, ou para ser mais preciso, distribuidor de vergonha. Talvez o deram esse nome pelo fracasso que foi a sua família, em contraste com tudo aquilo que iriam restituí-lo ainda. Apesar do seu nome ter um significado bem negativo, Mefibosete é constantemente lembrado na Bíblia como um exemplo de graça e misericórdia, já que o rei Davi mostrou bondade e compaixão a ele, em vez de seguir com a tradição de vingança contra os descendentes de seus inimigos. A história da sua vida é retratada no livro de 2 Samuel capítulo 9. Quando seu pai Jonatas e seu avô Saul morreram em uma batalha contra os filisteus, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. Quando sua ama recebeu a notícia de Jezreel sobre as mortes do pai e do avô do menino, para escapar do ataque sofrido pela família do menino e temendo pela vida do garoto, ela tentou fugir o mais rápido possível com ele. Porém, ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. 2 Samuel capítulo 4 e verso 4. A Bíblia não nos fala sobre o nome da ama de Mefibosete, mas nem por isso ela deixou de desempenhar um papel importante na vida do menino. Já sabendo que iriam matar a criança, ela colocou sua vida em risco para salvá-lo. Ela verdadeiramente foi usada por Deus para preservar a vida daquele menino. Exatamente nesse ponto que entra mais um capítulo triste e desafiador na vida do menino. Segundo a Bíblia, após o terrível acidente e ele ter ficado aleijado dos pés, a sua ama fugiu com ele para uma terra chamada Lodebar, um lugar em Gileade. Lodebar ficava a leste do rio Jordão e tem por significado coisa de nada ou simplesmente terra de esquecimento. Lodebar era uma cidade que ficava em uma região montanhosa, pouco povoada e afastada do centro político e religioso de Israel, o que pode ter sido motivo suficiente para Mefibosete ter se escondido lá. Além disso, após a morte de Saul e Jonatas, a família real de Israel sofreu perseguição por Adonias, um dos filhos de Saul. Provavelmente levaram Mefibosete para Lodebar para o esconder da ameaça de Adonias e dos seus seguidores. E em suas condições físicas, o menino foi crescendo com a deficiência. E nessa nova terra desconhecida e solitária, como seu nome significa, como ele iria fazer para conseguir algo que pudesse trazer o sustento para ele naquela situação em que se encontrava? A Bíblia não traz muitas revelações sobre a vida de Mefibosete nesse período em que ele morou em Lodebar. Apenas nos diz que o rei Davi estava procurando por algum descendente vivo de Jonatas, o que pode dar a entender que Mefibosete estava em uma situação difícil quando foi procurado por Ziba, funcionário do rei, e mesmo com receio foi ao encontro de Davi no palácio. A escritura sagrada não menciona por quanto tempo Mefibosete morou naquele lugar de esquecimento, mas como ele fugiu quando criança e somente retornou após adulto, é provável que ele tenha vivido lá por bastante tempo. Como sabemos, devido às suas limitações físicas, ele talvez não tivesse oportunidades de trabalho. Possivelmente vivia de favores na casa de Maquir. Então, em seu coração havia alguma esperança em Deus de que sua vida tomaria um rumo diferente daquilo tudo que ele estava enfrentando. Até aqui aprendemos o cuidado de Deus guardando a vida de Mefibosete e restaurando o coração do rei Davi para que viesse a se lembrar do seu amigo Jonatas e tivesse misericórdia e zelo com a vida daquele menino, que outrora foi desprezado, rejeitado e humilhado pelas pessoas, além de ter perdido tudo.
Vejamos e saibamos o cuidado de Deus e em sua promessa que não tem fim. Lembramos que o tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso tempo. Mefibosete sofreu desde a infância, mas o tempo todo o Senhor o estava guardando e protegendo a sua vida. Davi então se lembrou do pacto de união que fez com Jonatas. Mesmo sabendo que Davi iria ser o próximo rei e não ele, Jonatas defendeu Davi e o protegeu da inveja de seu pai Saul. Davi e Jonatas eram amigos tão próximos que estabeleceram uma aliança de amizade. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículos 16 e 17. Após um longo tempo, quando Davi já estava estabelecido como rei de todo Israel, ele se lembrou de Jonatas e quis continuar a honrar sua amizade. Um antigo servo de Saul lhe contou sobre Mefibosete e Davi, então mandou chamá-lo. Mefibosete estava vivendo na casa de Maquir, filho de Amiel. Livro de 2 Samuel, capítulo 9 e verso de número 4. Maquir possivelmente havia sido um simpatizante da causa de Saul, mas Davi logo o conquistou para defender o novo regime, o que é evidenciado por sua atitude em 2 Samuel, capítulo 17 e versos de números 27, 28 e 29. Foi justamente esse homem bondoso e valoroso que educou Mefibosete em Lodebar, certamente oferecendo-lhe tudo do bom e do melhor, até porque não havia como um homem aleijado sobreviver naquela época sem a caridade de alguém. Maquir foi uma bênção na vida de Mefibosete, como um pai ou irmão para ele. Tanto é que Mefibosete conseguiu se casar e teve um filho, cujo nome era Mica. Livro de 2 Samuel, capítulo 9 e verso de número 12. Quando Mefibosete chegou, Davi lhe devolveu todas as terras de seu avô Saul e o convidou a morar com ele no palácio. Ele também colocou um homem chamado Ziba para tomar conta da propriedade de Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 9 e versos de número 6 e 7. A amizade de Davi com Jonatas era muito maior do que a inimizade que Davi tinha com Saul. E Davi, de certa forma, quis recompensar o filho do seu melhor amigo. Mas o que parecia ser o momento mais especial e feliz que Mefibosete estava vivenciando após todo o sofrimento, sua alegria durou pouco tempo. Anos mais tarde, quando Absalão, filho de Davi, tentou roubar o trono, Davi teve de fugir de Jerusalém. Durante a fuga, Ziba, o servo de Mefibosete, chegou com provisões para ajudar Davi naquele momento tão difícil. Portanto, Ziba se aproveitou da situação e traiu Mefibosete, o acusando injustamente de ficar no palácio com a intenção de roubar o trono. No início, chateado com toda a situação, Davi acredita em Ziba e entrega a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Passado a morte de Absalão, Davi retorna a Jerusalém e Mefibosete fez questão de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Mefibosete não havia se arrumado desde que Davi tinha partido, em sinal de tristeza. Davi então o questiona o porquê de ele não ter ido com ele. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para depois acusá-lo de traição. Livro de 2 Samuel, capítulo 19, versos de números 26, 27 e 28. Durante o tempo que Davi estava foragido e Absalão estava no trono, Mefibosete em nenhum momento compactuou com as atitudes erradas do filho de Davi. Mefibosete se lamentou profundamente pelo ocorrido e, como era de costume na época, ele ficou sem lavar os pés, aparar a barba e nem lavou as suas roupas. Isso demonstrou uma evidente fidelidade da parte dele para com o rei Davi. Livro de 2 Samuel, capítulo 19, verso de número 24. Mesmo conhecendo o caráter de Mefibosete e sabendo que ele era filho do seu melhor e fiel amigo, Davi, ouvindo os dois lados da história, decidiu dividir os bens de Mefibosete para o servo traidor Ziba. Para a surpresa de Davi, e até mesmo de Ziba, Mefibosete abriu mão de todos os seus bens para o servo Ziba, demonstrando claramente que seu maior tesouro era estar ao lado de Davi. Mas Mefibosete disse ao rei: "Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar." Livro de 2 Samuel, capítulo 19 e verso de número 30. Em 2 Samuel, capítulo 19 e versos de número 26, 27 e 28, reforça sobre a humildade, servidão e caráter de Mefibosete. Ele respondeu: "Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor?" Portanto, vemos um grande exemplo de humildade e entrega ao seu senhor. Mesmo tendo sofrido a perda dos seus familiares e ter ficado órfão ainda tão pequeno, Mefibosete não era um homem revoltado e muito menos vingativo. Pelo contrário, era submisso e fiel, como seu pai Jonatas era. Apesar da sua história ser bastante utilizada em prefações, louvores, essa história não é contada corretamente nas igrejas. Os versículos bíblicos do 16 ao 19 são ignorados por pastores e cantores. Essa parte cita o sofrimento, a renúncia e entrega
de Mefibosete. É muito fácil contar a parte onde um homem órfão, aleijado, que tem seus bens materiais retirados, e que de repente dá a volta por cima e cai de paraquedas em um palácio, sendo protegido pelo rei e participando ativamente do banquete na mesa. Mas contar a triste parte em que Mefibosete é traído pelo servo e tem que dividir seus bens com o traidor, e ainda por cima ter sido acusado injustamente. É difícil de se colocar essas revelações no altar para os irmãos ouvirem. Mefibosete, apesar de tudo, não se revoltou contra Davi, muito menos o questionou sobre a sua atitude. Ele apenas aceitou e deixou que o rei decidisse. A sua história traz para a igreja lições importantes, não focando na prosperidade, até porque Mefibosete teve provisoriamente seus bens restituídos e o entregou para alguém que, se aproveitando da sua fragilidade física, o traiu sem pensar nas suas atitudes. E, contudo, isso teve que conviver com um traidor que usurpou seus bens. Um homem de valor, caráter, humildade e fidelidade. Assim, Mefibosete é descrito como um grande personagem bíblico, uma pessoa que não se importa com nada terreno, se importa apenas em servir e honrar, e que não deixou sua história triste de vida o transformar em um ser humano sem caráter, vingativo. Ao contrário disso, ele permaneceu fiel aos seus princípios. E vocês fariam como Mefibosete fez, abrindo mão dos seus bens materiais em troca de permanecerem ao lado de quem ao primeiro momento duvidou do seu caráter? Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais almas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo!